Amados irmãos e irmãs do portal Escola Dominical, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é professor Humberto Bezerra, sou presidente da APEB, que é a associação que mantém o portal Escola Dominical, e é motivo de grande alegria estarmos aqui junto com os irmãos e com as irmãs, nos preparando para ministrar as aulas das lições bíblicas de jovens nas escolas dominicais de nossas congregações. E nós estamos estudando neste trimestre, este primeiro trimestre do ano de 2021, o tema Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. O comentarista desse trimestre é o pastor Marcos Tedesco. E já chegamos na lição de número 5, estamos quase na metade do trimestre, que tem como tema Neemias, a oração de um construtor. Meus queridos e queridas, Neemias é um excelente exemplo de oração e de amor ao próximo. E, além de tudo, também de um exímio servo do Senhor que trabalhou na reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Antes de nós entrarmos propriamente dita na lição, nós precisamos entender um pouco o cenário que se passa o livro de Neemias, mais precisamente o capítulo 1, nós vamos focar bastante no capítulo 1 hoje, e entender como estava a situação de Jerusalém, qual era o ambiente em que Neemias vivia, para nós conseguirmos assim entender cada atitude deste homem, desse servo de Deus e trazer exemplos para as nossas vidas. Se nós formos lá nos livros de Esdras, nós vamos ver que o rei Ciro, ele ordenou a volta do povo para Jerusalém, justamente quando já tinham decorrido 70 anos do cativeiro. Esses 70 anos, esse período, havia sido predito pelas profecias de Daniel e também por Jeremias, né? Havia profetizado sobre o retorno do povo de Deus, de Israel, para Jerusalém. E com Zorobabel que se iniciou a reconstrução do templo, né? Mas nós vemos que após um levante dos samaritanos, durante esse período de reconstrução, a obra parou. E só foi reiniciar anos mais tarde com a autorização já do rei Dário. Só que o rei Dário ele autorizou não só a reconstrução do templo, mas também a reconstrução da cidade de Jerusalém. Porém, a gente não sabe qual foi o motivo, mas somente o templo é reconstruído por Zorobabel. Mesmo ali, ainda depois, quando Esdras vai para Jerusalém, o foco ainda é no templo. A cidade ela não é reconstruída. Então, saída ali de Esdras, aproximadamente ali 57 anos depois do início da reconstrução do templo, onde Esdras vai tratar do quê? Vai tratar da restauração espiritual do povo. Se nós formos olhar para a cronologia bíblica, né, a ordem ali de Ciro foi por volta de 536 a.C., para que o templo viesse a ser reconstruído. Esdras, ele vai cuidar da restauração espiritual do povo, que desanimou, esta é a verdade, o povo desanimou depois da ordem de parada da reconstrução do templo. Então Esdras vai lá por volta de 457 a.C. Mas somente em 444, ou seja, 13 anos depois, é que Neemias inicia esta obra que nós vamos estar tratando hoje, de reconstrução dos muros e das portas e, consequentemente, da cidade de Jerusalém. Mas o papel de Esdras ele foi fundamental na reestruturação do povo como nação, porque o cativeiro trouxe grandes danos ao povo de Deus, né? Tinha sido muito prejudicado, porque Nabucodonosor ele tinha aquele costume de quando ele conquistava um povo, o que ele fazia? Ele misturava, né? Então Nabucodonosor ele pegava pessoas de uma outra nação e até mesmo da Babilônia e mandava para aquela região para haver uma mistura, porque a ideia era que aquele povo conquistado ele perdesse a sua identidade. E quando o povo perde a sua identidade, ele perde sua força, ele fica mais fraco. Então era mais difícil de haver um levante aí
contra o rei da Babilônia. Por isso que ele tinha esse costume de misturar os povos. E essa mistura foi o que atrapalhou a reconstrução do templo, mas não é o nosso assunto de hoje, né? Então aí aproximadamente 71 anos depois da ordem de reconstrução é que Neemias ele recebe essa chamada de Deus, né, que iniciou-se no seu coração, nós vamos falar disso daqui a pouco, para reconstruir a cidade de Jerusalém. E por que isso demorou tanto assim, irmão Humberto? Porque, na verdade, meus queridos, o povo ele se acostumou com o cativeiro, né? Após ali a entrada dos persas no domínio da Babilônia, os persas eles eram mais permissivos que os babilônicos. Então ele não tinha esse costume de misturar os povos, mas ele permitia que aquele povo continuasse a ter uma vida até que normal, né? Controlada, mas normal. Então, muitos de Judá e de Israel acabaram se acostumando com a vida na Babilônia, né? Então, isso levou com que poucos regressassem naquela primeira chamada de reconstrução do templo e da cidade. Por volta aí de 50 mil regressaram, mas a sua grande maioria preferiu ficar na Babilônia. Então isso já é um ensino para nós, para a gente tomar cuidado para não se acostumar com esse mundo que nós vivemos. As regalias são muitas, o aumento da tecnologia, o aumento das riquezas, fazem com que a nossa carne ela tenha essa tendência de se acostumar. E isso, meus amados, é algo bastante perigoso que nós devemos vigiar. E nós vamos ler nesse capítulo 1 que Neemias ele era o copeiro do rei. O que é o copeiro? Que função é essa, né, de um copeiro? Ele era não só o que a gente conhece hoje, né, de cuidar de uma copa, de servir as pessoas, não somente isso, ele servia sim o rei, mas também o copeiro naquela época, ele tinha a incumbência de provar tudo aquilo que o rei iria comer ou beber. Ou seja, passava primeiro pelo copeiro antes de chegar até o rei. Isto porque, meus queridos, era comum naquele tempo tentar se envenenar os governantes para se assumir o lugar dele, né? Diferente se hoje alguém faz isso, alguém é preso, né? Mas naquela época não. Normalmente quando se matava o rei, aquele que teve esse intento de matar o rei, ele normalmente assumia o lugar do rei. Então, para que isso não acontecesse, o rei colocava um copeiro ali, porque se ele comesse também da comida e tivesse envenenado, ele ia ser o primeiro a morrer, né? Então, era uma segurança a mais. Então, essa era a função de Neemias. Ele tinha uma função de grande importância, de grande proximidade com o rei. Era uma função também de excelente prestígio naquela época. Mas Neemias vai nos ensinar que o prestígio, que a posição social, que a posição econômica não dificultavam nem restringiam de ele ser comprometido com as coisas de Deus, com a obra do Senhor, nem mesmo de ter um coração contrito e de um coração movido pelo amor a Deus e ao próximo. E o livro de Neemias ele se inicia ali no capítulo 1, justamente onde Neemias mostra o seu interesse em saber como que estava a situação daqueles que estavam em Jerusalém. A situação do povo, lembrando que Neemias ele já nasceu no cativeiro, né? Neemias ele não nasceu em Jerusalém e foi levado cativo. Não, ele nasceu no cativeiro. Então Neemias ele não viu Jerusalém, né? Ele não viveu em Jerusalém. Mas isso não impediu que ele tivesse amor pelo Senhor, amor pela casa do Senhor, amor pelo povo do Senhor. Então nós vemos que Neemias ele se interessava pela situação da cidade e do povo. Nós lemos isto lá no livro de Neemias, capítulo 1, verso 1, que nos diz, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca
de Jerusalém. Então aqui Neemias ele procura saber ali de um de seus irmãos, Anani, que tinha estado em Jerusalém, como que estava a situação da cidade e como que estava a situação do povo. Porém, ele recebe uma notícia não boa, de que a situação não estava nada animadora. Está lá no versículo 3 que nos diz, olha, e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Meus queridos, Jerusalém estava esfacelada. A situação era de extrema calamidade. E os muros estarem fendidos já nos tem uma lição espiritual. Porque os muros, eles representavam a separação da cidade, que era a habitação de Deus, porque ali estava o templo, do mundo. Dentro dos muros deveria haver um povo separado. Um povo debaixo da bênção de Deus. Um povo debaixo da proteção de Deus. E o muro estar fendido era uma brecha para a entrada das impurezas, saída das virtudes. Quão triste é, meus amados, quando nós perdemos a proteção e a bênção de Deus. É terrível. E as portas queimadas ali representavam também algo importante. Porque eram nas portas onde os juízes julgavam as causas do povo. Então, naquela época, o tribunal ficava nas portas da cidade. Os juízes, então, mantinham a lei e a ordem dentro da cidade. As portas estarem queimadas representava que Jerusalém era agora uma terra sem lei. Uma terra onde não haviam limites. Uma terra onde não havia liberdade. E onde não há liberdade, no seu lugar eu tenho a libertinagem. Olhemos para o mundo em que nós vivemos. Um mundo libertino. Um mundo onde cada um diz, faço o que eu quero. Meu corpo, minhas regras. Frases que nós ouvimos. Onde há uma busca desenfreada pelos desejos. E é isso que acontece quando uma cidade não tem as suas portas. E debaixo dessa situação tão terrível, Neemias ali se comove. Neemias ele se move de uma íntima compaixão pelo povo e pela situação da cidade de Deus. E ele inicia uma oração com jejum que durou dias. Está lá no versículo 4 do capítulo 1 que diz: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Percebemos que Neemias não precisou ir até a cidade. Ele não precisou que a notícia fosse dada de uma maneira espalhafatosa, né? Bastou ele saber da situação que estava a cidade e o povo de Deus, que ele teve a capacidade de condoer-se, de se lamentar, de chorar por Jerusalém, seu povo. Neemias aqui, meus irmãos e irmãs, ele tipifica Cristo, que algumas centenas de anos depois, ele também chora por Jerusalém. Quer ver? Abra lá sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, no versículo 41. Diz assim, ó, vamos ler o 41, vamos ler até o 44. E quando ia chegando e vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também ao menos neste dia a que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão das suas bandas, te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus
que é Deus, que vê o presente, passado e futuro. Presente, passado e futuro para o Senhor são uma coisa só, né? Ele já via a situação de sofrimento que Jerusalém passaria. E Neemias estava, através daquelas notícias também, ele estava ali se condoendo, ele estava se colocando no lugar daqueles que viviam em Jerusalém e de como estava prejudicada a adoração ao Senhor. Então, Neemias, ele também, além de orar, iniciar essa oração, ele inicia um jejum. E eu estou aqui parando um pouquinho para pensar como seria para um copeiro jejuar. Porque se ele não comesse da comida do rei, o rei logo ia pensar que a comida está contaminada, ele podia morrer por causa disso. Então aqui nós vemos indícios de que Jeremias, ele trabalhava como copeiro, experimentava a comida do rei, e experimentar não é aquela comilança, né, regalada, não, é pequenas porções, né, que ali não seriam suficientes para alimentar uma pessoa, mas que após aquele momento, em todo momento de folga, ele jejuava. Então, não deve ter sido algo fácil, né? Não deve ter sido algo fácil. E não foi algo em prol de si mesmo. Isso é muito importante nós ressaltarmos na aula, queridos professores e professoras. Não foi por si mesmo, foi pelo próximo. Foi pela casa de Deus. Foi pela adoração a Deus. Então, é um exemplo muito importante para nós. E lá agora, no versículo 6, olha só a oração de Jeremias. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Meus irmãos, há uma situação bastante peculiar nesta parte da oração de Neemias. Ele não ora assim: Senhor, tem misericórdia dos pecados do povo, porque o povo é assim, porque o povo é desse jeito. Não, ele se inclui como um pecador, né? Ele reconhece a sua condição de pecador. Ele se humilha perante Deus, né? Ele não fala: olha minha posição, eu sou copeiro do rei, Deus me enalteceu, esse povo é pecador. Não. Neemias, ele se humilha. Neemias, ele clama e reconhece as suas falhas e as suas transgressões. Outra situação interessante neste versículo é que ele pede a atenção de Deus, né? Neemias ali, ele não faz uma oração comum, uma oração de repetição, né? Que nós devemos ter cuidado de não fazer, umas simples vãs repetições, mas ele ali faz um verdadeiro clamor, porque brotava do coração, da alma de Neemias. E ele então: Senhor Deus, Senhor, presta atenção em mim, olha para mim, Senhor. Algo bastante interessante nesse clamor levantado pelo homem de Deus. No versículo 7, ele continua: de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Vejam que não foi um pedido de perdão genérico. Perdoa pelos meus pecados. Não, ele começa a elencar as falhas do povo e que ele estava incluso. Então a nossa oração, meus irmãos, nós temos que nos abrir diante do Senhor. Nós devemos colocar tudo detalhe por detalhe, porque é um relacionamento de amizade, é um relacionamento de proximidade com o Criador. E Neemias, ele conversava com Deus de maneira clara, de maneira aberta, né? Um verdadeiro relacionamento, né? Já no versículo 11, ele continua: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome.
E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Então aqui Neemias, ele pede a atenção de Deus também por aqueles que estavam gemendo, que estavam sofrendo. A gente comentou já que haviam aqueles que pouco estavam ligando para a situação de Jerusalém, estava melhor na Babilônia. Né? Eu estou me recordando aqui, certa feita, estava na congregação local, perto da minha esposa e de alguns jovens, e a minha esposa ela comentou assim, que Jesus, né, oxalá que Jesus voltasse agora, né? E um dos jovens espontaneamente falou, ó, vira essa boca para lá. Meu Deus, será que todos estão aguardando Jesus? Será que todos querem a volta de Cristo? Ou estão preocupados com este mundo, com as realizações que ainda pretendem fazer nessa terra, né? Então, Neemias ele coloca aquela sua petição, deixando claro que a sua dependência era do Senhor. Era Deus que tinha a capacidade de fazê-lo prosperar naquela conversa que ele pretendia ter com o rei. Né? Então ele dependia da graça de Deus. Como precisamos aprender com Neemias, não é mesmo, irmãos e irmãs? A colocar tudo que nós vamos fazer diante de Deus, porque muitas vezes falhamos. Muitas vezes fazemos as coisas no automático, no dia a dia, né? Então nós acordamos, tomamos café, vamos para o trabalho ou para a faculdade e vamos fazendo as nossas atividades no dia a dia e deixando esse nosso relacionamento com Deus para momentos específicos do dia. E não deve ser assim. Neemias nos ensina tudo aquilo que nós vamos fazer nesta terra, até mesmo com os homens, relacionamentos e conversas, negócios, propostas, tudo isso Deus tem que estar incluso, né? E tem que fazer parte das nossas orações, né? Porque quem faz prosperar em momentos de crise e em momentos de bonança é o Senhor. Ele que nos faz prosperar. Agora nós vamos pular lá para o capítulo 2 de Neemias, né? Aonde nós vamos ver ele colocar essa oração em prática. No versículo 1 diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Meus irmãos, nós lemos no capítulo 1 que Neemias, ele, quando conversou com seu irmão Anani, era o mês de Quisleu, também conhecido como Kislev. Os irmãos vão encontrar aí em alguns compêndios, em alguns estudos, como Kislev, né, mas é o mesmo mês. Só que ele só vai falar com Artaxerxes no mês de Nisan ou Nissan. Né? Se nós pegarmos o calendário judaico, depois do mês de Kislev veio os meses de Tevet, Shvat, Adar, aí sim é Nisan. Isso quer dizer que ele passou aí por volta de 4 meses orando e jejuando. Né? Então ele persistiu em orar, mostrando para nós que nós não podemos ser imediatistas. Às vezes nós nos dirigimos a Deus, os nossos clamores e necessidades, e pensamos com o tempo terreno, com o nosso tempo. Né? Mas não, ele persistiu em oração. E durante esse período de oração e jejum, é um relacionamento. Deus vai falando, Deus vai dizendo, Deus vai nos dando sabedoria para entender o momento certo. Né? Então, e a contrição foi tão grande durante esse período que chegou uma hora que Neemias ele não suportou mais. Isso começou a se externar. E era até perigoso, viu, meus queridos, para um copeiro. Porque se o copeiro ele mostrasse um nervosismo, algo diferente, o rei podia se desconfiar ali de que podia ter algo errado com a comida. Mas ele aparece diante do rei com uma face contrita. E o rei percebe isso. Vejam só, Neemias 2:2. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Por que ele temeu? Né? Porque o rei percebeu e era perigoso. Mas quando Deus está no negócio,
quando Deus está na frente, quando nós temos uma bagagem de oração e de jejum ao Senhor, até isso Ele prepara, né? Ele mexe com o coração do homem para que as coisas aconteçam segundo a sua vontade. Então, Neemias ele não conseguia mais ser diferente, porque ele estava sentindo na sua alma a situação difícil, né? Então ele não conseguia mais ser indiferente ao sofrimento do próximo e principalmente a situação que estava a adoração a Deus. Meus irmãos, eu faço algumas perguntas para mim e para você. Como tem sido a indiferença em nossos dias? Estamos contentes com os efeitos desta pandemia na obra de Deus? Como está a escola dominical da tua congregação? Será que está tudo parado? Todo mundo atemorizado pela situação difícil que está sendo vivida pelo mundo hoje? Será que ainda não tem aula? Está dando uma aula só classe única, os jovens, juvenis, está todo mundo sem aula? Será que Deus está contente com isso? Precisamos orar e jejuar e buscar direção de Deus, de como tratar das coisas da sua obra em situações difíceis. Mas continuando, Deus preparou o momento certo para o rei ouvir a Neemias. Neemias então ali começa a externar o motivo da sua tristeza. E o motivo era a situação de Jerusalém do povo. Neemias capítulo 2, versículo 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Algumas lições nós podemos tirar destes versículos. Primeiro, essa oração que ele faz não é ali uma liberação, né, para a oração de Neemias, como o povo chama, achando que rapidinho pede para Deus e tudo se acontece. Não. Ele naquele momento se dirige ao Senhor, mas haviam 4 meses de oração e jejum. Havia um depósito, havia um repositório. E quando ele fala com Deus, é como se Neemias dissesse: Senhor, agora é a hora. É contigo, Senhor. Senhor, preciso de ti. Então o significado dessa oração rápida que ele faz ali em pensamento é uma entrega nas mãos de Deus naquele momento, porque era um momento crucial, era um momento derradeiro. Outro ponto importante é que Neemias, ele não ora e não pede ao rei para mandar outro, não. É ele mesmo. Ele se coloca diante da dificuldade e se coloca como um executor. Ó, manda a mim, eu não vou passar essa tarefa para outro, não. Quem sentiu fui eu, quem está contrito sou eu quero mudar, eu quero fazer parte disso e estou pedindo a bênção do Senhor, né? Então, 2 pontos aí importantes, tá? E nós vamos ver que nos versículos seguintes, os irmãos leiam aí depois, eu não vou ler para ganhar tempo, que Neemias estava com uma estratégia toda pronta. Ele já sabia o que ele ia pedir por rei. Isso é fruto do depósito de 4 meses de jejum e oração. Porque quando nós estamos em oração, Deus vai nos dando sabedoria. Deus vai nos dando inteligência. O Senhor nos entrega a estratégia correta. Não é a nossa sabedoria ou os anos de faculdade ou os livros que lemos. Não. A estratégia vitoriosa, ela é resultado de uma comunhão com o Senhor. Lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, diz assim, ó: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. A oração, ela faz com que eu e você tenhamos a vontade de Deus em nossas vidas. E quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Deus provê o necessário. Deus abre as portas. E o que Neemias pediu? Ó, ele já pediu para o rei o tempo que ele ia precisar estar ausente. Ele já veio pensado que ele ia enfrentar a oposição no meio do caminho.
Então ele já pediu cartas assinadas, chanceladas pelo rei, com o brasão do rei, para os governadores que estarem no caminho, para eles darem passagem. E o que mais ele pediu? Ele já sabia o que era necessário para reconstruir os muros e as portas. Então ele pediu madeira. Né? Pediu também o mantimento, o recurso necessário para que ele pudesse executar aquela grande obra. Né? Então, Neemias ele foi com a estratégia pronta, a estratégia montada. Esta, meus irmãos e irmãs, não foi a única oração de Neemias, foi a principal do livro de Neemias. Neemias ora outras vezes, né? Eu vou mencionar até alguns versículos a partir de agora, mas esta foi a oração principal. O que nós precisamos destacar na nossa aula da classe dos jovens? As qualidades de Neemias, deste orador. Né? E a primeira qualidade que eu recomendo que os irmãos ressaltem, as irmãs, é que ele era um homem de oração. Oração é a união de orar mais ação. Então, além de orar, Neemias também agia. Ele não ficou só esperando Deus agir. Ah, Deus faz, eu não preciso fazer nada. Não. Ele colocou os seus projetos diante de Deus, porque eram projetos segundo a vontade de Deus, e ele colocou a mão na massa. Ele iniciou as ações necessárias, porque ele estava debaixo da direção de Deus. Então nós precisamos aprender que Neemias, ele orava e Neemias, ele agia. A segunda qualidade que é importante nós ressaltarmos em nossa aula é que Neemias ele não ficava dando ouvido a vozes estranhas. Ele não ficava dando ouvido aos desanimados, aqueles que só querem colocar dificuldade em tudo. Não. Né? Quando nós oramos, nós precisamos aprender a ouvir a Deus. Porque vão aparecer um monte de inimigo, um monte de gente tentando nos desacreditar, que não querem ver o muro reconstruído, que não querem ver as portas edificadas, que não querem ver a vitória na mão do servo de Deus. Então nós precisamos, no momento que nós começamos a orar, nós temos que ouvir a Deus. Cuidado com quem que você está ouvindo, irmão ou irmã, porque Neemias enfrentou essa dificuldade. Primeiros que apareceram, Sanbalate, Tobias e Gesem. 3 incircuncisos aí. Neemias 2,19. O que ouvindo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, olha só a mistura aí, né? Percebe? Já a consequência aí é do governo da Babilônia. Continuando, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Meu querido e minha querida, quando aparecerem esses zombadores, você não vai conseguir. Mas nós estamos no meio de uma pandemia. Mas ninguém vai te ajudar. Mas é muito caro. Não aceite. É o Deus dos céus que fará prosperar. E dependendo da situação, até repreenda em nome de Jesus. Porque a vitória é no sangue do Cordeiro. É Ele que está conosco. E é Ele que abre e fecha as portas. Não são as palavras de homem, nem de mulher nenhuma que a nos impedir de fazer a vontade de Deus. Já lá no capítulo 4, olha só o que aconteceu. Capítulo 4, verso 1. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se isso? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Neemias, ele ouviu tudo isso.
todo esse escárnio, todo esse desânimo, né? Vocês não vão conseguir. O que vocês estão fazendo? Vocês são fracos. Quem é você? Não tem nem estudo, nem faculdade. Quem é você para conseguir alguma coisa? Como você vai acabar tão rápido? Isso vai demorar, isso vai ser tão difícil, meus irmãos. O sangue de Jesus tem poder e há de nos afastar esses maus amigos, essas más pessoas que muitas vezes nos rodeiam. Por isso que também é importante que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós falamos. Às vezes falar menos é muito melhor. E como Neemias responde? Com oração. Neemias 4:4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Esta oração aqui não é uma oração de vingança, mas é uma oração mostrando e falando com Deus: olha, eles querem parar a tua obra, eles querem parar, Senhor, que seja reedificada a cidade. Então eles são inimigos do povo de Deus, ele está entregando nas mãos de Deus. E meus queridos e queridas, teve até fogo amigo, viu? Olha só, a tribo de Judá, ela também começa a olhar para as circunstâncias. Neemias 4, vamos ler o 10 e depois o 12. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes os disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Olha só a pressão, até ali no meio, muitas vezes até no seio da igreja, aparecem aqueles, né, que não têm fé, aqueles que querem nos desanimar, aqueles que querem que a gente pare. Está muito difícil, tem muito pó, está complicado, né? Mas Neemias, ele olhava para o Senhor. Porque, meus amados, é através da oração, de uma vida de comunhão com Deus, que nós temos a força necessária para fazer a sua vontade. Força necessária para transpor os muros e as dificuldades. Lá em Neemias 4,14, ele ora, olha só: e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas filhas. Outra situação importante que nós vemos aqui neste texto é que Neemias, ele não tinha medo da batalha. Ele não tinha medo. Quando a reconstrução do muro já estava pela metade, apareceram os inimigos que estavam ameaçando entrar em guerra. Olha só, Neemias 4:7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si para virem atacar a Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Meus irmãos e irmãs, quando estamos debaixo da oração, não temos que temer a resposta do inimigo, porque maior é o que está conosco. Nossa oração deve ser baseada em nossa fé, a nossa confiança de que Deus irá lutar por nós. E não devemos deixar de agir. Porque no versículo 9, Neemias fala: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Orar, mas agir. Oração. Ora e ação. Ora e ação. Né? Então, nós temos que vigiar. Ele estava vigiando. A ação dele ali foi vigiar, não baixou a guarda. Lá no Salmo de número 127, que aí é um cântico de Salomão, no versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Né? Então, observem que o texto diz que a sentinela aí, ela não vai parar de vigiar. Então, nós temos que estar em oração e vigilância. A palavra do Senhor diz: orai e vigiai.
E por último, né, o importante é que nós devemos aprender, quarto, a verdadeira oração, ela precisa produzir também o arrependimento. Ela nos aproxima de Deus, porque nós já vimos que Neemias ele já se incluiu na oração do capítulo 1 como um pecador. Aí sabe o que acontece? Durante a reconstrução do muro, os mais pobres, eles começaram a reclamar, né? Eles começaram a dizer ali que os que tinham posses, né, estavam cobrando muitas dívidas dos mais pobres. Dívidas que tinham sido assumidas durante não só o período onde a cidade estava daquela maneira terrível, né, deixada ao relento, em todo aquele sofrimento, mas até mesmo no período durante a reconstrução. Vimos ali que começaram a emprestar, né, dinheiro e depois cobrar juros dos mais pobres, né, buscando o próprio interesse, né? Era usura, algo que pela lei isso era condenado e gerou um clamor desses pobres. Olha só. Só que o que acontece? Neemias também estava fazendo a mesma coisa. Neemias também estava causando uma certa opressão aos mais pobres. Mas quando você está em oração e você erra, Deus faz com que nós reconheçamos. O Espírito Santo, ele nos alerta sobre as nossas falhas e os nossos erros. Olha o que aconteceu lá, Neemias 5, versículo 10 e 11. Vamos ler até o 12. Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do moço e do azeite que vos exigis deles. Então lhes disseram, restituir-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. O bom exemplo de Neemias fez com que todos os outros do povo que tinham posses e estavam emprestando a juro também abandonassem a esta prática. A oração nos leva ao arrependimento. Nós começamos a ver primeiro, a tirar primeiro o argueiro do nosso olho, para depois ver do próximo. É algo que toca, meus irmãos, o arrependimento toca profundamente no coração de Deus. Chegamos ao final da nossa aula. E para concluir, eu queria deixar aqui alguns conselhos práticos, bem sucintos. Derrame-se na presença de Deus. Clame ao Senhor com a sua alma e com o seu espírito. Meus irmãos, não tem nada que é impossível para Deus. O nosso Deus, ele tem prazer nas causas impossíveis. Então não importa o tamanho da obra, não importa o tamanho da dificuldade, não importa quão devastador é a praga, a doença, o vírus ou de onde ele veio. O Senhor, ele tem poder para nos dar forças, sabedoria e estratégia para vencer as dificuldades. Não se prenda ao material. Se for para a glória de Deus, o ouro e a prata é dele. Não se preocupe com as posses, o que há de comer, o que há de vestir, mas preocupe-se em fazer e agradar ao nosso Senhor. E por fim, não dê ouvido aos desagregadores. Olhe tudo com os olhos espirituais e deixe a vingança para o Senhor, porque a vingança é dele e é ele que há de cuidar dos nossos inimigos. Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê uma aula abençoada, que o Senhor faça novamente prosperar a escola dominical, a EBD, na sua congregação. Sabemos que tem muitas EBDs paralisadas, isso não é da vontade do Senhor. Nós não podemos nos atemorizar com estas ações do inimigo e nem com essas pestes e pragas que surgem na humanidade. Devemos sim tomar as precauções necessárias, porém, maior é o que está conosco. Em nome de Jesus. Amém.